Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos. Tudo bem, gente? Vamos entrando. Hoje meu papo é com um querido colega e amigo, o Jorgito, do Inglês Sem Neura. Esse maravilhoso professor de inglês que eu adoro e que eu admiro tanto. Eu tô muito feliz em tê-lo aqui novamente. Então vamos ver de onde está. Buenas noches, bienvenidos mis amores. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas! Então, amores, olha só, a gente vai fazer aqui, aqui, vamos encontrar aqui o Jorgito. Acho que eu tô achando aqui. Ai, Jesus. Então, babies, olha só, hoje o nosso papo vai ser sobre o uso da língua materna para atingir a fluência. Vamos lá, então. Cadê o Jorge? Aqui. Vamos ver onde eu faço. A pessoa que tá aqui mexendo no seu Insta. Aqui, ó. Olá! Bem, que legal. Oh, Nossa, muito legal te ver novamente, Jorge. Sério, obrigada por ter aceitado o convite. Ai, olha que coisa linda! Peraí que eu não tô te escutando bem, que eu vou tirar esse fone aqui daqui. Pronto. Deixa eu ver se melhorou aqui. Me escuta? el George Yes. Tá meio falhandinho, sabe? Ué, Olha só. Agora foi. ficou Olá a melhor? todos, bem-vindos. Agora eu acho que foi. E agora? Fala comigo. Oiê, 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 oiê. Ah, agora foi, perfeito. Ai, Jorge, sério, tô muito feliz de te ter aqui novamente, de verdade. Tô muito feliz que tu aceitou novamente meu convite, tá tomando um cafezinho aqui com a xícara, amei demais. Sério, um brinde. E até porque, caso, né, alguns aqui todos te amam, olha só que coisa maravilhosa, olha que tal. Para quem não sabe, gente, quando eu falo de professor de inglês, na verdade, quase todo mundo sabe, né? O Jorge é minha referência. É um dos poucos professores que eu admiro, que eu gosto e que eu acredito no trabalho. E o mais incrível é que eu preciso dizer que quando eu convidei ele novamente para o café, ele aceitou imediatamente. Então, me senti muito honrada. Ai, sério, foi incrível. Peraí, será que é porque eu tô com coisa aqui? Sério, então fiquei muito. Agora sim. Eu tava com esse antes, Tá melhor. sabe? Agora acho que tá. E daí tava ruim pra escutar. Eu acho que tava, o Bluetooth tava tirando, sabe? O Bluetooth. Bom, Sandra, buenas noches, Jorge. Eres carioca, ¿verdad? Yo soy carioca, pero no creo que pueda hablar muy bien. Acabou, fim. por enquanto, entendeu? Porque o Jorge, aqui assim, vai rolar uma troca de figurinhas, assim. Daqui a pouco vocês vão ver eu super no Speak English, né? O meu sotaque gauchesco, que serei bem respeitada, que fique muito claro. Por isso que farei inglês com o Jorgito. Porque, gente, quando eu falo assim, ó, eu me viro. Mas eu sou muito insegura. Sabia, Jorge, que eu sou muito insegura falando inglês? Não sei se tu tem noção disso, mas eu estou te contando. Eu vou te dizer que a minha insegurança, ela pegou do momento que eu coloquei aquele bagulhozinho que eu sou nativo de língua portuguesa. Sempre acabou. Inclusive, em português, eu erro muito. Imagina um outro. Depois, puf, caramba, eu sou nativo, já nasci com a certidão de nascimento. Já veio. A gente consegue. Sim, é verdade. Porque assim, ó. E sabe que eu tenho hoje em dia a noção, por incrível que pareça, porque quando eu fui aluna de inglês, eu só reproduzi o que os meus professores me diziam, né? Tipo, eles falavam que eu não podia pensar em português. Eles me falavam que, exatamente, que eu tinha que falar assim, ó, I'm think, o tempo todo. E a minha dificuldade, sério, a minha dificuldade para falar world era algo bizarro.
eu não conseguia falar. World. 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 Então, assim... A gente faz uns gatilhos assim, quer ver? Deixa eu... Eles estão falando que aqui a minha voz não tá aparecendo. Só um minutinho. Vou fazer uma gambiarra aqui, porque a gente é desses. Fica aí, gente. Só um minutinho. Já volta, gente. Vamos ver o que tá acontecendo. E vocês estão bem? Tá tudo certo agora? Vocês me escutam bem, amores? E agora, melhor? Ah, melhorou. Peguei outro bagulhinho lá pra colocar ali. Ah, perfeito. Foi? Desculpa, Beto. Vai. Tranquilo, perfeito, perfeito. Mas como eu tava comentando, Jorge, sabe que é bizarro o que eu vou te dizer, né? Porque eu, até hoje, por um trauma de quando eu comecei a estudar inglês, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, por não conseguir fazer determinados sons, falar do jeito que os meus professores na época queriam, eu acabei me bloqueando. E até hoje, tipo assim, tá, eu preciso me virar, tipo assim, me viro. Mas eu sempre abro a minha boca, eu tô pensando que alguém vai me julgar, ou alguém tá me escutando pra me corrigir, ou sei lá, será que eu tô falando bem? É muito engraçado. Tipo, a vez que eu viajei, nós fomos, tipo, o Renan e eu fomos nós passamos, claro, pela Espanha, né? Fui a Madrid, Barcelona, me virei tranquilamente, claro, né? Segurança. Depois eu fui pra Londres e eu perdi o trem pra ir pra Amsterdã. Saiu da zona de conforto, sim. Claro. Só que quando eu perdi o trem, sabe que eu só consegui resolver o problema falando em espanhol. E era engraçado, porque eu tenho um bom ouvido e o inglês... E o Renan fala um pouquinho mais... Melhor que eu, assim. Mas ele fala mais do que eu e eu escuto. Então era assim, ó. Eu entendi, eu dizia assim, fala tal coisa. Porque eu sou muito insegura. E eu sei que eu sou... E o pior é que eu sei que eu sou insegura. E eu sei o motivo hoje em dia. E mesmo assim eu continuo insegura, tu acredita? Beta, o que acontece muito com a nossa realidade cultural, diante do ensino de língua inglesa, eu vou falar diante do ensino de língua inglesa, mas acredito que seja em qualquer outra habilidade de uso da língua, seja espanhol, japonês e tudo mais, é que a gente recebe uma cultura bem... Não consigo falar outra palavra que não seja escrota, né? Parece não, a língua inglesa, ela se tornou um status diante do uso dela. Por exemplo, a gente cresce numa realidade assim, nossa, lá, meu filho fala inglês inteligentíssimo, né? Ah lá, olha só, quando você crescer, você vai ser um homem direito e vai falar inglês. Então, o que que aconteceu? Como isso virou um status, isso também virou um status em relação ao uso diante do ensino da língua. Como adquirir o idioma é muito fácil, acredite, é muito fácil, se tornou uma bagunça onde todo mundo acha que pode falar inglês só porque... Acha que pode ensinar inglês só porque fala inglês. Meu pai tem 83 anos, não significa que ele o quê? Pode entrar numa sala de aula para dar aula de português? Olha, mas ele fala 83 anos. Eu falei, ele fala? Não, falou que teu pai tem 83 anos. 80? Aham, 83. Então, e ele fala, e ele não quer dizer que ele vá poder entrar numa sala de aula e dar aula de português. E Sim, porque ele é nativo de língua portuguesa. Mas ele fala há 83 anos. Meu Deus, por que não dar aula, né? Caramba, entendi o deboche, gente. Olha isso. Exatamente. Então, língua inglesa, ela se tornou um objeto de status e um objeto de bico. Ah, morei 3 meses nos Estados Unidos e vou entrar para dar aula. E outra, Beta, essas pessoas, elas entram, elas são consideradas professoras. Aí o que que acontece? Ela começa a externalizar a educação que ela internalizava de forma preconceituosa. Aí vira uma cagação de regra. Vira uma regra ilógica, esquece que lá atrás você nasceu, caramba, é um menino, oi, é uma menina. Esse menino ou essa menina nasceu no Brasil, de um estado. Ela tem uma gramática gerativa, não adianta a gente querer o quê? Pá! Tirar isso da habilidade de uso da língua. Se tirar isso, dá um tiro na cabeça, porque vai morrer, nasce de novo, até que prova o contrário, ninguém ressuscitou depois de Cristo. Exatamente. E sabe que essa bagunça que tem no inglês também tem no espanhol, porque as pessoas às vezes vão fazer, tipo, vão fazer faculdade fora, na Argentina. Daí voltam
Ou nem voltam, começam a dar dica de espanhol, começam a dar aula de espanhol, sei lá. Ou é nativo. Tem muito nativo agora que é professor. Então, assim, e é isso que me incomoda de uma forma, porque não é porque tu é nativo que tu vai sair dando aula por aí. Só que o problema é que as pessoas, elas não entendem que falar uma língua, entender um idioma, vai muito além da forma. Porque a sensação que todo mundo tem é, se tu sabe falar determinados sons, tipo eu com o meu world, que depois de muito tempo consegui, I think, né? E sai aquelas, mas me esforço. Mas depois de muito tempo treinando, Betão chegou lá, ó, só atingir a fluência, o domínio do inglês? Não. Eu sou um bom papagaio. Por quê? Porque eu tenho uma boa dicção. Mas isso não quer dizer que eu fale bem. As pessoas, elas sempre me dizem, ai, mas eu não consigo pronunciar tal coisa. Tipo, Beta, eu não sei. Esses dias veio o Beta responde, quando usa pero e perro. E eu disse, perro é cachorro e pero é mas. Tu vai usar cachorro no lugar de mas? Um indica a posição, o outro faz a uau, o outro é um ser vivo. Ah, mas não consigo falar o rã, então fala pero, do jeito que tu consegue. Por quê? Porque isso Contexto. vai te ajudar. Contexto. É isso a importância de um cidadão que ensina. É muito mais do que falar como nativo. Até porque, gente, ó, o que é falar como nativo? É eu imitando um sapo. Ó, vou imitar um sapo aqui, imito um sapo. Mas eu não vou me comportar como um sapo. Eu não tenho o comportamento de um sapo. Eu não tenho um comportamento, eu posso imitar um cachorro, mas eu não vou me comportar diante do que um cachorro faz. Então, assim, você pode, algumas vezes, falar parecido com um nativo lá do interior dos Estados Unidos. Mas, cara, você é minoria, porque um nativo de língua inglesa é minoria. Exatamente. Não tem nem que questionar. Então, assim, virou uma bagunça, virou uma insegurança, e que é tão bizarro que quando você tá falando, não é assim. Por exemplo, how old are you? Aí você responde assim porque você traduziu de modo literal. I have 33 years old. Aí eu falo assim, não é I have, é I am. Cortei, eu te calei, eu não coloquei você numa habilidade de uso da língua. Eu simplesmente interrompi aquilo que você domina, eu não ressignifiquei aquele bagulho que você me disse. É exatamente isso. E não é ser aqui a Lumena, entendeu, gente? Porque quando a gente fala em ressignificar aquilo que tu disse, tem a ver com a construção. Isso. Né? Porque é bom lembrar. Né? Isso. É uma construção. Sabe o que é engraçado? Que eu falei hoje para os meus alunos, inclusive. Gente, olha só, não adianta tu querer julgar quem fala mal da Juliette e dizer, olha só, isso é xenofobia, isso aí é preconceito. Se tu tem preconceito linguístico com as pessoas que não falam da forma como tu espera que a forma de prestígio. Então, assim, eu não tô entendendo essa contradição. Tipo, me explica. Por quê? Porque as pessoas, elas conseguem refletir quando elas estão olhando televisão, porque elas olham para si, elas sabem como é horrível sofrer preconceito. Só que dentro da sala de aula, ou na própria internet, que é pior ainda, eles estão escutando qualquer outra pessoa aleatória dizendo, não fale what? Fale tal coisa. E daí, só que daí elas não conseguem olhar para si, elas só pensam assim, meu Deus, eu não falo bem. Eu nunca vou chegar à fluência. Eu estudo há tantos anos e eu não consigo sair do lugar. Porque a pessoa abre a boca e é cortada. Quando a gente diz o ressignificar, é porque, assim, dentro da área de língua inglesa, Jorge, eu quero aprender inglês do zero. Não existe aprender inglês do zero. Não existe aquela pessoa, pelo menos dentro da realidade de uso da língua aqui no país, não existe. Olha só, as pessoas aqui podem não falar inglês. What's your name? My name Tem is gente... Roberta. Todo mundo aí já tá pensando, my name is... Não. Agora eu vou falar em inglês. I love my family. Me too. Me too. Pode ser... A gente pode não ter pessoas aqui fluentes em língua inglesa, mas a gente sabe que essas pessoas estão ressignificando o entendimento de que nem do zero eu aprendo. Então significa que eu posso colocar o que eu já tenho para fora, através do que eu já tenho, de uma forma muito coerente e extremamente entendível, né? As pessoas que se interessam em inglês. Eu recebi no meu vídeo, impulsionado assim. O vídeo pausou? Qual o vídeo que pausou? Você tá me vendo?
Eu Não. tô. Oi, gente. Oi. Oi, gente. Ó, às vezes nos cortes eu vou falar aqui também. Voltou. Voltou. Aê! Acho que voltou. Então, dentro desse meu vídeo, eu recebi uma mensagem assim. Eu tava ensinando question tag. Aí o cara falou assim, nossa, cara, você não sabe nem falar português. Gosta. Porque eu utilizei a minha variação, né? O meu jeito de dizer por conta da minha realidade de ser um carioca. Ele criticou a minha maneira de falar diante do meu sotaque, que é carioquês. Então, assim, as pessoas, elas estão tão carregadas de preconceito que eu começo a acreditar que isso é absolutamente sem querer. Sabe quando o pai não é exemplo e ele começa a repetir o que o pai ensinou? Acontece isso na educação. Uhum. Peraí que eu tô vendo aqui. Voltou, travou, voltou, travou. Peraí que eu só tô aqui, ó. Estou vendo vocês. Vocês estão escutando, gente? Tá rolando? Voltou, travou, voltou, travou. Ó. Eu tô te ouvindo. Eu também tô te ouvindo tranquilamente. Tá Vamos todo mundo ver. me vendo? Está travando de vez em quando. Porque é verdade, Jorge, ó. Concordou aqui. Tá tudo. Ó. Isso. Bom, acho que agora tá funcionando normal. Tá funcionando. Tá A normal, gente então. tem. Eu acho que essa pergunta aqui do Paredes Alves tem exatamente com o tema do uso da língua, né? Da nossa live. Como combater o preconceito no ensino de idiomas? Olha, na verdade, na minha opinião, humilde opinião, é contratar professores. De Pessoas verdade, formadas. Isso. A primeira coisa, porque assim, no momento em que um circo, em que o cara só faz uma graça que fala inglês ou que fala espanhol, tu não vai conseguir levar a sério o ensino de idiomas. Esse é o ponto. Então, o primeiro ponto, ao meu ver, é pensar no profissional que está te dando aula. Porque assim, a gente procura, por exemplo, deixa eu pensar. A gente procura um médico. Tu procura um médico não formado? Falhou. Não. Procura um médico que não é formado? Não, obviamente. Eu tenho que procurar um médico com habilidade para poder ser um médico, né? Uhum. Exatamente. Assim como um arquiteto, um advogado. Por que professor, tipo, todo mundo fala, ai, porque a educação é a base de uma sociedade. E daí, quando o cara vai atrás de um professor, o que o cara faz? Tcharam! Vai qualquer um que, teoricamente, mora fora. Não é assim? É porque a gente não tem um número de registro, o que deveria ter, né? O letrólogo, ele deveria ter um número de registro. Tanto é que nas escolas, principalmente nas particulares, né? Acima do sexto ano, acima do quinto ano, você não pode lecionar. Se você lecionar e bater uma fiscalização, já era. Puf, a escola vai pagar uma multa. Então você tem que apresentar, quando a escola te contrata, você tem que apresentar o seu certificado em letras. Tem que mostrar, olha, eu sou formado pela faculdade tal, tal, tal. Mas assim, na escola, o professor que tem letras consegue, dentro daquela realidade comercial, fazer o aluno bilíngue? Não. Não. Para onde ele vai recorrer? Ele vai recorrer para as franquias. As franquias, qualquer pessoa pode dar aula. Sim, é verdade. É verdade. Só que daí começa o quê? Aquela função que tudo, nada pode, que tu tem que falar como nativo, tu tem que reproduzir. Daí a gente sempre pensa, né? Nativo de onde? Tipo, em espanhol. Sabe o que foi engraçado? Que espanhol tipo, tem 21 países que tem a língua oficial, tá? 21 países. E daí todo mundo pergunta, fala inglês, britânico ou americano? Só que o mais engraçado é que os Estados Unidos não tem o inglês como a língua oficial. Não tem. Não tem. Tipo, existem alguns estados que têm inglês e espanhol, outros que têm inglês e francês. Claro que eles falam inglês em função da colonização. Mas os Estados Unidos não têm o inglês como a língua oficial. Então, Não tem. O pior de tudo é que tu leva como se fosse um sabe? Tipo, nativo, literalmente, de onde? De uma pessoa que tem língua oficial? Tipo, como assim? Me explica.
Então, Quando a gente fica nessa ideia, na ideia do nativo, é do professor que de fato não sabe construir a habilidade de uso da língua através daquilo que a gente já tem construído, que é a nossa língua gerativa, né? A nossa gramática gerativa diante daquilo que a gente já nasceu com, que é o nosso idioma materno. Então, essa realidade de ter que falar como nativo é só um probleminha diante do uso normativo da língua. É muito mais fácil. O que acontece? Olha, eu decorei o livro de gramática, eu vou dar aula numa escola presencial. Primeiro eu tenho que utilizar o pronome de caso reto junto com a segunda pessoa do singular, blá, 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 tá, 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 tá. Você viu que o aluno não entendeu? Você já problematiza isso na timidez dele. Ele tem que procurar um psicólogo. Ele tem que o quê? Vou reprovar porque ele não tá indo bem. Aí entra toda uma questão comercial que fode com a habilidade de uso da língua. Não, é verdade, porque quando que a gente pensa, na verdade, é que é engraçado, eu vou usar um termo meio chato, mas eu já vou explicar, tá? Para quem tá assistindo. Tem uma questão, quando a gente pensa em linguística, de princípios e parâmetros. Tipo, princípios é o que faz com que a gente consiga entender e usar a nossa língua materna como base para qualquer outro ensino, para o ensino de qualquer outro idioma. Porque tu sabe que as línguas têm sujeito, têm predicado, porque o verbo indica ação. Então, isso são os princípios para a língua funcionar. Quando tu pensa em parâmetro, é quando existem as particularidades de cada idioma. Por exemplo, por que em espanhol é a mí me gusta chocolate? E a mim me gustam chocolates. Isso existe em função dos parâmetros, que é uma particularidade da língua. Só que é uma particularidade, só que toda língua que tem um parâmetro, ela tem um princípio. E a gente se apega a isso. Por quê? O princípio é o mesmo para todos os idiomas. Então, quando tu tem essa noção, tu consegue desenvolver o segundo idioma a partir do teu primeiro. Porque o princípio, Exatamente. embora mude o parâmetro, o princípio é o mesmo, certo? Exatamente isso. De uma forma bem chula e muito significativa, é o que a gente faz, por exemplo, com a tradução associativa, né? O que é uma tradução associativa? Não é aquela tradução apenas verbalizada, né? Meu filho, quando tinha 3 anos, ele olhou para mim e falou assim: papai, em português, eu quero cocô. Ele estava naquele princípio de comunicação, ele falou, eu quero cocô. Eu não olhei para ele e pensei, meu Deus, meu filho vai ser aquele adulto que quando perguntarem se ele comeu merda quando ele era criança, ele vai dizer que sim. Eu simplesmente vi que dentro de uma tradução associativa, dentro de uma expressão, dentro de uma realidade de uso da língua ali, eu quero cocô, eu entendi que ele queria evacuar. Peguei meu filho e levei ele ao banheiro. Hoje, com 8 anos, ele faz cocô e inclusive se limpa sozinho. É isso que a gente vai fazer. Essa tradução, essa busca de entendimento, que a gente chama de caixa de diálogo, que seja, que a gente vai colocar em língua inglesa. O que acontece, Roberta, é que as pessoas, diante do uso da língua, principalmente na internet, não aceitam essa realidade linguística porque não entendem. Eu sou muitas vezes massacrado na internet diante de professores que não entendem. Como você comprova isso? Eu simplesmente, com muita habilidade de uso da língua, na minha função de linguista, vou lá, comprovo através de estudos super antigos e peço, por gentileza, tem como você me comprovar como você vem ensinando até aqui, sem utilizar a língua portuguesa na sua sala de aula? Eu sou bloqueado. Sim. Eu sou bloqueado. Quero ler um negocinho rapidinho. Obviamente, eu estou parafraseando, né? Na realidade, quer a aceitemos, quer não, a tradução à língua materna é uma estratégia de aprendizado usada pelos alunos de maneira frequente. Essa estratégia, conhecida como tradução interiorizada, é natural e inevitável. Então vamos lá. Perfeito. Se em algum momento da tua vida, você que está aqui, quer se tornar fluente em inglês e espanhol, você ouvir assim, olha, não pense em português, tenta pensar em inglês, pega suas coisas e vai embora.
O cara pode ser legal, a moça pode ser hiper, mega, ultra, power, solícita, mas vai embora. Você está sendo destruído e você não está colocando no uso coerente da língua inglesa, nem da língua espanhola, nem de qualquer outro idioma. Um exemplo, mas Jorge, vamos lá, a minha teacher, ela não traduz nada para o português, ela só mostra uma imagem. Tá. I need a comb. I need a comb. I need I need a comb. comb. Yeah, I need a comb. Comb. Ah, What is pentear o it? cabelo? What is it? This thing here. What is it? I Comb, need a cabelo? comb. Take a look. I need a comb. Okay, Arrumar o this cabelo? Ai, This here. Jorge, tu tá me deixando tensa. What is it? Pretend. I'm gonna do another thing here. I'm gonna do another thing here. You're gonna know. I need a comb. Pente. Yeah, and I need a comb. O que eu fiz aqui? Eu não falei o uso. Na verdade, eu não traduzi. Eu simplesmente disse comb e te dei uma tradução associativa através de uma possibilidade de objeto para você entender que eu preciso de um pente. Eu traduzi. Sim. Independentemente de... Eu nem falei a palavra ainda. Eu fui te dando gatilhos. Jorge, tô ficando nervosa. Jorge, tô ficando nervosa. Fiquei. Peguei um telefone e você entendeu que eu estava dizendo que era um pente. Eu traduzi verbalmente? Não. Traduziu? Na real, não. Mas traduziu. É que tem a questão Mas de linguagem traduzi. não verbal. Então, qual é o professor brasileiro? Qual é o aluno brasileiro? Quais são as pessoas nativas de língua portuguesa que se colocam dentro de uma sala de aula e que não traduzem? O defunto. Até porque toda associação que tu vai fazer, tu tá fazendo com a tua língua materna e com tudo que tu aprendeu até então, né? Esse é o ponto. Então, tipo, a Mari aqui no Espanhol com Qualidade, que ela é ótima, né? Ela tava falando que tem a questão também de que às vezes chega um nativo e parece que o nativo é referência o tempo todo, como se ele fosse uma verdade absoluta. Então, assim, se tu escutou, por exemplo, um nativo, eu posso estar falando que é um nativo de uma cidadezinha. Lembra? Eu falei que eram 21 países. Dentro desses 21 países existem inúmeras cidades, existem inúmeras variações. Então, se dentro de uma cidadezinha eles fazem o som do V, e é só aquele som do V que se faz, tá? Tipo, é que em espanhol, de modo geral, o V tem som de B. Ponto. Tipo, lá, viento, vaca e assim por diante. Mas, Beta, eu já ouvi gente falando com som de van. Será que... Gente, é uma cidadezinha muito pequenininha. Tipo, no norte da Argentina, que usa. E tu vai querer, tipo, questionar todo o teu processo linguístico por um detalhe que se fala num lugar específico. Tipo, não, gente. As pessoas acabam se apegando a coisas muito pequenas e questionando todos os porquês e não vivenciando o que a língua tem de melhor, que na verdade não é simplesmente um monte de palavra perdida, um monte de vocabulário, mas tem uma questão cultural, tem uma questão de... quando a gente fala em imersão, não precisa simplesmente só viajar para tu entrar no idioma, mas assim, o contato, a possibilidade de novas culturas, novas pessoas, novas ferramentas. Então, assim, as pessoas ficam literalmente, Jorge, esse é o ponto, só na forma. E acabam querendo buscar a perfeição na forma, só que elas também nem conseguem analisar como que elas vão chegar ao domínio dela. Só que elas só vão chegar ao domínio da forma depois que elas dominam o conteúdo. E esse é o Exatamente. Ponto. E isso aí é o que já dizia. Agora, eu adoro parafrasear também, porque de fato eu tenho que trazer pesquisas científicas, porque senão é massacre, né? Acaba sendo uma maioria que não domina contra uma minoria que domina e que tem que dar a cara a tapa. Por exemplo, quando a gente fala assim, I think we need to do something. Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa. Se eu disser I think we need to do something, ninguém vai deixar de me entender.
Isso acontece em português, gente. Aí as pessoas falam, Jorge, mas sotaque é diferente de pronúncia. Gente, não existe pronúncia sem sotaque. A gente não pode separar uma coisa da outra. A gente não deve separar uma coisa da outra. Por exemplo, eu falo porta. Tem gente que fala porta. Eu falo porta. Porta. Quem vai entender? Agora eu te pergunto. Quem tá certo? Quem tá errado? É a mesma coisa, ô Beta. Eu tô cagando mais fedorento que você caga mais cheiroso que eu. Vai perder, vai ficar cheirando bosta. A gente não vai colocar isso no uso da língua, cara. É uma discussão muito escrota diante da habilidade do uso da língua. Então, de uma forma muito clara, não existe pronúncia correta e nem incorreta. O que deve existir é uma pronúncia coerente. Do momento que você se coloca numa habilidade de uso coerente, acabou. Exato. Mas sabe que tu falou uma coisa muito... que eu acho que é por isso também que a gente acabou se identificando, né? E esse é um ponto que eu valorizo demais, tá? Falou assim, eu busco dados, eu vou atrás da linguística, eu vou atrás da ciência. E isso é o que eu valorizo também, porque assim, as pessoas perguntam, Beta, agora tem um curso e tal, qual é o teu método? Tu lançou algum método? Tipo assim, porque as pessoas dizem, eu lancei um método que ainda não chegou ao Brasil. A pessoa nunca leu nada sobre método. Nunca leu nada sobre linguística. Meu Deus do céu, isso me dá uma angústia que eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Eu falo assim, meu amor, o meu método é baseado na ciência. O meu objetivo é que tu desenvolva as 4 habilidades. Eu não tenho um método à la, né, Roberta Spessato, método, sei lá... Revolucionário. Revolucionário, que não chegou ao Brasil, porque você vai aprender em tanto tempo, eu garanto. Muito isso. As pessoas costumam dizer assim, gente, essa sua metodologia inovadora. Eu falei assim, não, dá um Google aí que você vai ver que isso não é meu. O curso Inglês Sênior, obviamente, tem a minha personalidade, tem a minha didática, tem todo o meu escândalo, tem também a nossa psicóloga dentro de uma realidade neurológica de assimilação de conteúdo, decodificação de um monte de bagulho, mas a gente segue um método que já existe há muitos anos, que é o uso associativo daquilo que já te conecta, que eu vou trazer de novo. A tradução beneficia especialmente a aula e pode ser feita de tal forma que fica altamente prática, focada no aprendiz e baseada no processo. É uma forma muito eficaz de chamar a atenção dos estudantes para as características linguística, semântica e pragmática da língua-alvo, que foi o que você acabou de falar. Foi o que você acabou de falar. Beta, vamos fazer o seguinte, olha. A partir de hoje, você chama sua mãe pelo nome e o seu pai pelo nome. A partir de hoje, você começa a chamar sua mãe de pai e seu pai de mãe. A partir de hoje, não quero você respirando pelo nariz e nem pela boca. A partir de hoje, eu quero que você comece a cheirar pelos ouvidos. Para de pensar em português. Oi? Eu vou ter que morrer? Eu nasci brasileira? Tipo... É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. A gente não vai se... A gente não tem um gatilho. Desliguei, voltei, liguei, voltei. Não tem. Não tem. É esse ponto. E assim... mas é essa diferença, assim. E isso, de verdade, tá? Esse é um dos motivos que aquela vez eu te chamei e tudo mais, porque eu sigo várias páginas, inclusive de inglês. Porque eu quero ver como tá o mercado, né, gente? É importante que a gente saiba como as pessoas trabalham e tudo. E vai fazer 2 anos agora que o Espanhol com Beta existe. Então, em julho só que faz 2 anos. Eu quero fazer seu curso, eu quero fazer o seu curso. Ai, vai ser lindo. Tu vai aprender tudo. Também vou aprender tudo de inglês. Tu vai ver, eu vou sair falando aqui, ó, do meu jeitinho. Ninguém vai me corrigir, tá? Vou dizer assim, ó, Jorge me ensinou assim. Eu quero seu curso. Ai, e olha, Jorge, ele tá tão lindo. Tá tão perfeito. Eu quero comprar seu curso. E assim, ó. E o mais legal é que quando eu tava realmente pesquisando,
analisando o mercado, tudo mais, cursos. De verdade, eu acho que se não o único, né? Mas assim, praticamente o único professor de inglês que eu fui atrás e que eu respeito de maneira, tipo, assim, é de verdade, assim, eu tô sendo de maneira genuína. É tu. Porque assim, tu não tá inventando nada, tu é super sincero com os alunos. Tu não vai dizer que o aluno vai aprender em tanto tempo, até porque o cérebro do aluno não necessariamente funciona como o teu, funciona como todos. Tipo assim, tu não pode prometer algo que tu não pode cumprir. Tu não sabe a vida da pessoa, tu não sabe a história da pessoa, tu não sabe os valores da pessoa, não sabe nada. Então, assim, e tu tem noção de como funciona o cérebro da criatura. De como que ela aprende um novo idioma. Porque também isso é importante. Gente, quando a gente está aprendendo um segundo idioma, a gente aprende, a gente não adquire. Tem coisas que a Exatamente. gente nunca vai conseguir falar. Porque a É tipo gente assim, só consegue falar. eu quero um iPhone. Você trabalha, ganha um iPhone, enfim, acabou, né? Mas a fluência, ela precisa ser, de fato, colocada numa habilidade de adquirir aquele bagulho ali, né? Para que você esteja sempre estudando. Uma coisa que você falou, que você vai falando, vai me trazendo várias vertentes dentro da língua inglesa também, é quando a gente se depara com professores assim, olha, aprenda inglês em 6 meses. Aprenda inglês em 8 meses. Beta, eu não duvido de que exista muita... que a gente encontre muitas pessoas que de fato consigam aprender em 6 meses. Assim como eu não duvido que muitas pessoas não consigam aprender. O que eu duvido é de um professor vender medindo o início, o meio e fim de uma pessoa que ele não conhece. Então, eu não coloco fé num curso que diz que você vai aprender em tanto tempo, não porque a pessoa não seja capaz de aprender, mas sim porque o professor ele não está vendendo fluência, ele está vendendo um método que ele acha que a pessoa tem que estar ali dentro. É como se fosse todo mundo fosse um arbusto que tu conseguisse podar e deixar um jardim assim, todo mundo igual. Como se as pessoas todas Aí o que tivessem o mesmo acontece? processo Aí a Beta mental. entra num curso que ela deveria aprender em 6 meses e ela não aprende. A Beta é burra, a Beta ela é incompetente. Aí o Jorge aprende. Nossa, o Jorge ele é maravilhoso. Caramba, ele aprendeu em 6 meses. São rompantes totalmente diferentes. Diante do uso da língua, a gente não tem como a gente medir fluência. Vamos aferir sua fluência aqui. Não vai rolar. Não vai acontecer. Tem uma famosa que fala isso, Berta. Tem gente falando aqui. Pois é. Os comentários estão vindo totalmente away. E assim, ó, é que é engraçado, porque, tipo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala tu, tá? Uhum. Tu. Só que a gente fala tu o tempo todo. A gente nunca fala você. Vai. Então, só que a gente fala tu e conjuga na terceira pessoa. Tipo, tu fez, tu comprou. Inclusive, pessoas estudadas, tipo, de verdade. Isso é naturalizado, é algo que, ok, né? Já é aceito e é uma forma de prestígio, inclusive. E quando eu terminei o mestrado, isso foi bem engraçado, né, gente? Porque, tipo, faz um tempinho já. Mas quando eu terminei, a minha mãe, ela tem um restaurante. Então, todo mundo que chegava no restaurante, minha mãe é assim, as pessoas sabem mais da minha vida do que eu, se duvidar. Porque minha mãe fala pra todo mundo de tudo. Tipo, eu chego, as pessoas já sabem tudo. Daí minha mãe, ai, não sei o quê. As pessoas chegavam, ai, parabéns. Então, né, mestra. E eu, sou mestra. Ai, muito inteligente. Daí a pessoa perguntava, falava, né? Fizestes na URGS? Só que ela nunca falou fizeste. Tipo, ela foi para uma hipercorreção da língua materna porque ela achou que eu poderia corrigi-la só porque eu fiz mestrado em letras na Federal aqui do Sul. Só que, gente, eu danço funk. Eu sou super pop. E não assim, ai, olha só como que ela é cool. Não, eu sou realmente da cultura popular, tipo, valendaço. E isso não me torna inferior a ninguém, nem superior. Eu simplesmente são os meus gostos pessoais. E foi engraçado porque na hora eu achei aquilo muito, muito engraçado. E eu parei. Daí é que tem uma pessoa que fala sempre conjugado, assim, pela internet. E é engraçado que isso me causa uma coisa, tipo assim, ninguém fala assim. E eu falei, sim, fistes.
Eu ia ficar assim, gente, acaba se tornando algo muito pedante, né? Sim, porque quem fala fizeste, gente? Pelo amor da deusa! Foste! Compraste! Gente, vai tomar no cu! Exatamente. São uso. Eu não duvido de que existam muitas pessoas que fazem uso. Mas você Olha, querer Jorge, questionar. muitas, nem meus professores, doutores, pós-doutores falam fizeste. Olha, Foste. eu nunca falei, vou falar pela primeira vez, fizeste. Mas eu não duvido de verdade que, igual, por exemplo, que não tem muito tempo. Não, eu não duvido e não acho que você tenha que ser banida da sociedade porque não falou. Uma pessoa falou, não Vai. tem muito tempo, falou assim: qual a sua graça? Ah! Tudo bom, Jorge? Aí eu falei assim: e a sua? Eu entendi numa boa que ele estava perguntando meu nome. Qual a sua graça? Eu achei aquilo sensacional. A minha vontade foi de fazer aquilo, chamá-lo para conversar, falá-lo-ei, dizer-te ti e tus, a mim, tudo que você verasteis, a vós. Minha vontade foi de, assim, de brincar ali com o uso da língua. Só que, assim, uma coisa super interessante que, inclusive, eu já falei e duvido, que eu não tenho coragem de dizer, que alguém fale voz me ser ainda. Se eu me deparar com alguém, voz me ser, eu vou entender, falei assim, beleza, tamo junto, bate aí, tio. Pá! Porque interromper uma pessoa porque de fato não falou, a conjugação verbal é de fato, Beta, muito bizarro. Não, é bizarro. Só que assim, tu sente quando é algo naturalizado, né? Jorge, olha Uhum. só, teve uma pergunta aqui que eu achei muito boa, tá? E eu vou colocar. Manda aí. Ó, todo nativo é fluente na sua língua? E isso é que do Paredes, que é engraçado, porque assim, gente, nativo é nativo. Fluente é fluente numa segunda língua. Jorge, me ajuda aí. Vamos falar uma coisa assim, ó. Vou falar uma coisa assim que você vai se assustar de início, ó. Você sabia que eu falo inglês como nativo? Não, não tô mentindo. Eu, Jorge, falo inglês como nativo. Você fala espanhol como uma nativa. Sim. Da língua Eu falo portuguesa, inglês claro. como nativo de língua portuguesa. Perfeito. O que é ser nativo? É você existir. Ah, beleza. Como você fala inglês igual nativo? Sim, falo. Eu tô falando igual um nativo de língua portuguesa. Porque é o que eu sou. Então, assim, é possível falar. Cadê a pergunta dele que sumiu? Qual foi a Ah, pergunta mesmo? aqui. Foi. Deixa eu abrir aqui de novo. Opa, deixa eu achar aqui. Era se todo nativo é fluente na sua língua. Achei. Todo nativo é fluente na sua língua? Do momento que esse nativo ele vivenciou até a puberdade dele naquele local no qual ele nasceu, né? Que não fez a troca linguística, ele é fluente, né? Mas a fluência ela não é medida de acordo só porque ele é nativo ou não. Eu tenho plena certeza de que eu não sou 100% fluente em língua portuguesa, né? Porque algumas coisas eu não me coloco coerente. Por exemplo, minha esposa fala assim pra mim, Jorge, compra fala um bagulho aí de maquiagem. Rímel. Um rímel. Rímel é onde? Ah! Então, Do assim, olho. não vou me tornar coerente. Entende? Então, no momento que eu não domino um vocabulário de maquiagem, que de fato eu não domino, epa, escreve pra mim como que eu tô me tornando fluente. Ela vai escrever, vai me dar uma foto, vou buscar no Google, aí eu tô me tornando fluente. Isso vai acontecer em qualquer outra habilidade de uso da língua. Sim. Só que assim, de qualquer forma, é a tua língua materna, né? Tipo, então tem como, tu vai te achar, embora tu não saiba, tu vai chegar, olha só, minha esposa quer um rímel, né? Não sei o que é isso, mas tu vai lá e tu vai comprar. Isso porque é a tua língua materna, por mais que tu não saiba o que é tal coisa, tu não tem como não te comunicar na tua língua materna, né? Não tem como. É isso que me torna fluente, inclusive até no que eu não domino. Exatamente. Exatamente. Tu consegue, tu não tem. Esses dias eu falei, gente, porque, né? Além de espanhol, dou aula de linguagens, tá? Que é Uhum, uma pegada meio linguística que tem aqui no Sul, uhum. sabe? Tipo, que é preparação para Enem e tudo mais. E eu falei, gente, olha só, embora vocês possam ter, sei lá, TOEFL
em inglês, Cambridge, ou Delhi em espanhol, ou selo, tu nunca, nunca, nunca vai saber mais um segundo idioma do que tu sabe o teu primeiro idioma. Ai, mas eu sei mais inglês. Inglês é mais fácil. Não, inglês é mais fácil, quem sabe, para um alemão aprender do que para um brasileiro aprender. Sinceramente, desculpa, mas é verdade. Nunca. Nunca, nunca. As pessoas têm certeza. Só porque pensam, não, mas a gramática do inglês não tem conjugação. Como se fosse só isso que contasse. A única coisa que eu falo assim, o que você está falando também é que as pessoas que moram, por exemplo, fizeram... Ó, tenho 20 anos. Vou embora para os Estados Unidos e com 30 anos eu viro para você e falo assim, Beto, eu só penso em inglês agora. Sabe o que eu falo para esse tipo de pessoa? Olha, não é. É como se fosse a marcha do carro. Dou aquela explicação bem metafórica. Sabe a marcha do carro? Quando você começou a aprender a dirigir, você olhava, você pegou o hábito, a prática, você não olha mais, mas você continua alterando essa marcha. Você não percebe. A mesma coisa acontece com a tradução. Beleza, acabou. Se a pessoa insiste, eu viro para ela e falo assim, prova. Me mostra. Me mostra o seu cérebro não pensando em português quando você falar inglês. Sem provas. Uma coisa é eu dizer assim, olha, eu acho. Outra coisa é você dizer, eu não penso mais em português. Então me mostra, você não pensa. É muito fácil você pegar, abrir a boca para falar que não pensa mais em português. Então me mostra você não pensando em português, que aí a gente conversa. Caso você não consiga me mostrar, me mostre um artigo científico que comprove que o que você está dizendo não venha de um trauma linguístico. No mais, a gente conversa depois. Não, e é bizarro também, Jorge, não sei se isso tem contigo, tá? Mas o pessoal manda, assim, às vezes, umas coisas meio aleatórias, sabe? Tipo assim, como é tal gíria? E daí, claro, a gente faz. E às vezes, eu não sei. Não sei de onde a pessoa tirou, não tem noção de onde a pessoa tirou. Daí vamos dizer assim, mas Beta, como tu não sabe? Meu amor, olha só. Sabe o que eu aprendi há 2 dias? 2 não, um pouquinho mais. Na outra semana, a gente hoje é terça. Eu tô pensando, na semana passada, acho que foi quarta ou quinta, que hoje em dia os jovens falam que legal é NASC. Já ouviu falar nisso? NASC. 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 Bah, Sora, isso aí é muito NASC, ou é tri-NASC. Deve assim, ser legal. NASC é legal. Porque eu tava dando aula. Imaginei porque você fez assim, ó. Ah, isso aí é muito... Aí você traduziu. Exato. NASC hoje em dia, na linguagem dos meus alunos, é legal. E daí fica assim, Assim como eu aprendi há, sei lá, 5 anos o que significava resenha. Resenha eu aprendi que é encontro. Ah, um encontro. Fazer uma resenha. Mas eu aprendi uns 4 anos. Mas eu aprendi trem, tipo, trem de troço, coisa, olhando Big Brother, Jorge. Eu moro no sul, tá? Você estuda perto de Minas. Minas tem um vocabulário meio que peculiar só deles, né? Mas assim, eu aprendi trem agora. E eu tô falando da minha língua materna, que eu vejo televisão, que eu tô na internet, que eu tenho alunos, que eu acordo, falo português, que eu vou dormir falando português. Tipo, eu falo em diferentes idades. E eu não sabia o que era trem. Eu descobri vendo Big Brother. Este ano, em janeiro, eu descobri o que era trem. Então, assim, daí tu quer que a gente saiba as expressões de... Todas as expressões de inglês e todas as expressões de espanhol, sendo que a gente não sabe nem todas as expressões do português, do Brasil, que é o país que a gente vive. Me explica. O que você está falando aí, teve uma moça que perguntou assim, é correto falar nasceu? Eu não sei, dentro da minha variação de uso da língua, dizer nasceu. Não sei, em português. Fala nasceu. Nasceu. Eu não consigo falar nasceu. Nasceu? Ele nasceu. Eu falo nasceu. Ele nasceu aqui. Tu fala nasceu. Nasceu. Eu não sei que N-A-S-C-E-U. Nasceu. Nasceu.
não consigo de forma alguma, diante da minha variação de uso da língua, blá, 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 falar nasceu. É algo que vem da minha habilidade de uso da língua em português. Ela colocou até, e achei interessante, porque já criticaram também a minha forma de dizer nasceu. 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 Ele nasceu aqui. Ele nasceu aqui. Agora fiquei nessa tilt. Mas por aí vai. Se eu disser nasceu, você não vai dizer nossa, ele o quê? Ele foi fecundado? Você não vai achar. Você vai entender que ele nasceu. Mas lembra que eu acho que teve uma história que tu me contou que eu achei incrível do como que era aquela? Foi. Eu tava na Irlanda, o tempo que eu fiquei na Irlanda, levei alguns alunos pra Irlanda. E uma moça do Nordeste, ela falou assim, acho que a gente tava na Irlanda do Norte, algum lugar assim. Ela pediu pra eu atravessar. Ela falou assim, Jorge, arrodeia, arrodeia. Eu parei. Eu perguntei a Dani, que é de São Paulo, o que ela tá falando? Arrodeia! Eu entendi que era arrodeia, eu tinha que voltar a algum lugar. Ela falou assim, in English. Ela falou assim, eu entendi perfeitamente. Take around, get around. Era pra eu dar a volta. Foi quando eu entendi que arrodeia é uma característica de uso da língua do Nordeste e eu nunca mais esqueci. Aprendi essa expressão nordestina lá na Irlanda, foca, né? Foi sensacional, maravilhosa. Isso é incrível. Isso é incrível. Perguntaram aqui o que é ser fluente. Gente, quando a gente pensa em língua estrangeira, ser fluente é tu utilizar o idioma com naturalidade. Não tem nada a ver em ter que falar rápido, em ter que falar como nativo, em ter que ter uma pronúncia perfeita. Tanto que é engraçado que quando vem um gringo pra cá e que fala português daquele jeito, todo mundo fica assim, ai, que lindo, ele tá falando português. E daí quando tu vai abrir a boca pra falar espanhol, falar inglês, todo mundo fica assim, ai, quem te ensinou? Mas as pessoas, elas só acham que é isso, que o que vale é a forma, né? Então, ser fluente é conseguir colocar as 4 habilidades, porque, querendo ou não, tu já tem conhecimento prévio do teu idioma, então tu tem que ter... Não é simplesmente eu entendo, não é simplesmente eu falo, não é simplesmente eu leio ou eu escrevo. É tu conseguir colocar tudo em prática de maneira naturalizada. E se tu fala mais rápido, ok. Se tu fala mais devagar, ok. Mas tu te comunica bem. Tu consegue, sei lá, falar sobre diferentes coisas, diferentes assuntos. Consigo. Ou seja, se tu consegue e tu coloca todas as tuas habilidades em prática de forma natural, tu é fluente. Natural não é perfeita. São 2 coisas completamente diferentes. Até porque ninguém fala com perfeição e ninguém chega à fluência em busca da perfeição. As pessoas chegam à fluência depois de organizar qualquer idioma. Os parâmetros que a gente comentou de um segundo idioma na sua cabecinha, né? Depois que organizar tudo e colocar em prática. E quanto mais e o que você está dizendo, você está falando em cima de uma pergunta do Lelo. Como eu trabalho a dificuldade com pronúncia com os alunos que são ótimos na fluência? Não trabalha, não tem que ser mudado. É porque assim, o que eu falo? Tipo assim, às vezes a pessoa quer quero melhorar, já tô aqui. Só que daí, claro, daí tu já desenvolveu muito conteúdo. Quer desenvolver a forma? Ok. Porque uma coisa, gente, que o Jorge comentou antes, que é muito importante da gente lembrar, é pronúncia, outra é sotaque. Né? São 2 coisas diferentes. A gente precisa pegar e botar numa caixinha a pronúncia e em outra caixinha o sotaque. Então, quando a gente consegue diferenciar isso, a gente sabe que a gente pode pronunciar determinadas palavras com o nosso sotaque e o contexto sempre vai nos ajudar. Então, mas eu quero melhorar a pronúncia. Bombardeio auditivo, né? E treino. Só que tu nunca vai falar como nativo. Aquilo vai te ajudar a naturalizar algo. Mas eu nunca vou falar com perfeição. A prova é que, quando eu penso em espanhol, tá? Lá na Espanha, em Madrid, falam quando tem Z, não tem Z e Z, se usa C e CI. E Z antes de A, de O, de U. Lá falam assim, tipo, sapato, cero,
13. Sapato. Pra mim, é muito difícil. Sabe quando eu vou tentar falar desse jeito? Nunca. Nunca. O que eu tenho, talvez pela escola que eu estudei, enfim, a realidade de utilizar o think. Mas isso é uma coisa minha, não é porque eu acho que é o certo ou o errado, é o que me torna coerente. Aí, voltando no assunto de pronúncia e sotaque, a gente pode separar, sim, diante da língua que tem aí, obviamente, a nossa realidade nativa. Só que do momento que eu separo a pronúncia do sotaque, eu coloco um terceiro. Que terceiro é esse? O não nativo. É o que eu sou. Então, se eu não entender que a minha pronúncia ela vai carregar o meu sotaque e que isso não tem problema algum diante da habilidade de uso da língua inglesa, vai embora, vai ser feliz e coloca esse inglês vomita esse inglês aí, porque eu não tenho como separar num segundo idioma o meu sotaque da minha pronúncia. Ah, Jorge, mas eu posso. Então você não tem que estar no curso de inglês. Vá buscar uma fono. Se você quer perder o seu sotaque, aprende a falar inglês primeiro e depois busca uma sessão de fono, porque eu não vou arrancar o seu sotaque. Eu vou colocar a habilidade de uso da língua nele. Perfeito. E, Jorge, olha só. É que assim, eu não sei se as pessoas têm noção, mas assim, quando a gente pensa em linguística, é uma ciência ainda muito nova. E querendo ou não, tá chegando aos poucos aqui no Brasil, né? Então, hoje em dia, existe uma consciência que, infelizmente, não é geral, mas está existindo. E essa consciência vai nos auxiliar. Sabe como? Eu tava lendo, como eu falei, né, gente? Olha o Big Brother e todo mundo sabe, dança funk, aquela coisa toda. E eu tava lendo uma reportagem que falava sobre a Rafa Kalimann, do novo programa. Que ela estudou programas, diferentes gêneros. Ela teve aulas de atuação. Ela fez um trabalho com fono. Só que em cima desse trabalho, eles não mexeram no sotaque dela. Por quê? Porque sotaque é identidade. É aquilo A identidade. que são os teus valores, é aquilo que tu construiu na tua vida toda. Se fosse antigamente, provavelmente iam fazer ela falar, iam fazer ela perder o do porta. Tipo, olha só como tá evoluindo. Nem que era um caminho de formiguinha, só que hoje em dia é uma das digital influencer mais conhecida, né? Tipo, querendo ou não, ela é super conhecida. Tava no Big Brother no ano passado. E ela tem um programa em que não estão podando o sotaque dela. Então, eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito perfeito. Mas assim, você lembra a Grazi Massafera, né? Assim que ela começou, eu nunca mais me esqueço, gente. Nunca mais me esqueço dessa história, que foi muito comentado na nossa tese, blá, blá, blá. A Grazi Massafera, assim que saiu do Big Brother, ela precisou podar o sotaque. E eu achei muito interessante o que ela falou. Eu consigo perder o sotaque do momento que eu estou atuando. Uhum. Entende? Ou E seja, não quando é ela, você está gente. atuando? Você Foi está atuando genial. naquele princípio da... Oi? Foi genial. Quando não é ela. Quando não é ela. Acabou. Olha, hoje em dia, né? A Grazi Massafera falando. Ela traz o sotaque dela, de origem, a identidade dela, de uma forma muito clara nos stories com o namorado dela lá, gravando para qualquer outra pessoa. Ela tá sempre usando o sotaque dela. Por quê? É algo imutável. Eu, por exemplo, né, gente? Por exemplo, eu tô tentando falar aqui, por exemplo, como paulista. Mas dá licença, eu não consigo. Eu tô imitando, né? Eu não tô falando como um paulista. Eu estou imitando. Eu tô falando like um paulista. Acabou. Fim. Não sei mais viver assim, né? Porque não é minha identidade, né? Não é minha identidade. Acabou. E sabe que, enfim, eu já fiz uns trabalhinhos assim, de propaganda, sabe? E daí teve um que eu fiz pra Claro. E eu tive que fazer o sotaque paulista. Só que assim, ó, meu problema não era decorar o texto. É que eu não conseguia falar. E aí, tá dentro? Pra mim foi muito difícil. Porque eu falaria, e aí, tá dentro? Então, e é só uma pequena mudança. Tá dentro. E que eu literalmente, eu não sabia, eu não conseguia. Eu fiquei muito tempo, quase disseram assim, por que essa guria passou nesse teste? Porque assim, foi muito complicado. Muito complicado. Por quê?
porque não é minha identidade, porque eu tive que ser uma nova pessoa. Quando a gente fala em sotaque, por isso que também tem a ver, né? Quando a gente tá aprendendo um novo idioma, sim, a gente tá mergulhando num novo universo, mas mesmo mergulhando num novo universo, nós temos a nossa história. E a gente não tem Sim, como passar por cima eu vou da te nossa história dizer. só porque a gente tá aprendendo um novo idioma. E as pessoas, elas, quando eu falo da nossa história, não tô romantizando, não. A gente não romantiza. A gente tá falando, é o nosso sangue. É algo que vai além do que a gente ama, do que a gente não ama. Do que a gente odeia, do que a gente não odeia. É identidade. É hoje, de uma forma muito clara, eu só paro de utilizar o meu idioma materno quando eu morrer. É verdade. Não Olha tem só. como. Oi? A Tati, meu Deus, ô Jorge, já tá em... Não cortou a live. Ó, Agora a gente tá com 2 horas. Ah, bom, então tá. Olha só. Ó, um analfabeto pode ser considerado fluente. É que esse é o ponto. O analfabeto, ele é nativo da sua língua. Né? Então, assim, ele é nativo. Mesmo que a pessoa não saiba escrever ou ler, ela consegue se comunicar. Não consegue se Inclusive comunicar? em qualquer outro idioma. Sim. Ou seja... Eu tô dando, olha só que coisa linda. Olha o nosso cérebro, como ele é sensacional. Eu pego um analfabeto em língua portuguesa. Eu consigo fazer com que esse analfabeto aprenda inglês de modo associativo ao idioma materno dele, no qual ele é analfabeto. Uau, você é um gênio! Não, ele tem um cérebro. Ele tem um cérebro que trabalha de modo associativo. Ele tá vivo. Fulano. Ai, deixa eu pegar um exemplo aqui. Não tem nada na minha frente aqui. Peraí. I need water. I need water. Eu preciso de água. Ele vai falar. Sim. Não tem habilidade para dar aula para uma pessoa que tenha deficiência auditiva. Isso talvez eu não tenha, porque eu não domino o idioma, né? De sinais. Mas assim, do momento que ele tem voz, ele me ouve. Eu tenho voz, ele me ouve. Eu transformo, eu não, né? A didática diante do reconhecimento daquele cidadão que tem um cérebro, o torna bilíngue. Não, e tu falou uma coisa muito, muito massa, assim, tipo, mesmo que seja quando a gente pensa em Libras tem língua brasileira de sinais. E é como se fosse o português brasileiro, não importa o país que tu vá. Cada língua de sinais tem as suas características daquele país. Porque também é um idioma. Então, assim, a pessoa, ela pode ser bilíngue em, não Libras, é que daí eu não sei, em língua de sinais, tranquilamente. Ela pode ser poliglota. Eu custei para entender, agora um desabafo. Eu custei, na época, assim, que Libras era o idioma. Por quê? Porque eu ouço e penso em português. Uhum. Porque eu queria aprender e eu tinha que traduzir Libras para o meu português nos sinais. E olha que lindo é isso, olha essa magia. Como eu não vou dar, por exemplo, voltando, aula para como eu não transformo um analfabeto em... É mais fácil tornar um analfabeto bilíngue em língua inglesa do que uma pessoa que foi massacrada com livros e regras gramaticais. Eu nunca parei Porque ela não tem parâmetro, ela não tem um parâmetro preconceituoso. Ela, obviamente, dentro da linguística, uma questão social. Aí ela recebeu preconceito por ser analfabeta. Mas isso aí a gente quebra de sola, na hora. Pá, né? Mas do momento que eu recebi uma aluna hoje, na verdade, da última turma, ela me mandou uma mensagem assim: Jorge, é tão bizarro estar no seu curso que eu estou aprendendo, estou falando... E eu me assustei, porque não tinha regra. E era o que eu tinha medo. Uhum. É que assim, ó, Jorge, assim, eu acho que o problema, de verdade, tá? Não... primeiro, só deixa eu falar antes da regra. Perguntaram, Jorge, onde você mora? Só deixa eu falar. Ô, Jorge, fala mesmo. Mesmo. Fala porta. Porta. Isso ajuda! Como eu tô falando como nativo? Chiquinho? Caramba, eu não tô falando como nativo de língua portuguesa.
Louco, né? Como tu fala cacetinho, é difícil, né? Cacetinho, tu sabe o que é cacetinho? É o pão, né? É pão. Pão É francês. pão. Aqui é pão francês. Aqui é cacetinho. Ah, que mais? Nunca ouvi Fala falar. bergamota. Hã? Bergamota. O que é Não? bergamota? É. Bergamota? Bergamota é tangerina. Tangerina, você fala aí? Mexerica? Ah, mexerica. Que Ai, legal. mexerica aí! É Pocã, mexerica? mexerica. Não sei a diferença entre pocã e mexerica, mas... É bergamota aqui. Aqui é uma berga. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Nossa, será que tá errado, hein, Roberto? Não tem erro. Olha, Tem habilidade de uso da língua. Você tá me ensinando agora. viu, gente? Jorginho tá aprendendo aqui comigo. A própria, né, a própria E o língua mais vai interessante pegar. também é quando a gente tem pronúncias idênticas, né? Dentro do uso da língua nativa. Oi, Josué, how you doing? Gente, Josué, olha, se tornou um querido. Ele me acompanha no Inglês Sem Neura desde que o Instagram era mato. Então, empolguei. Beth também tá aqui. Beth, um beijo. Então, assim, manga. Jorge, mas eu não tô falando como nativo. Como é que a gente pronuncia essa palavra? Eu falo assim pra você, Roberta. Roberta, eu amo chupar manga. O que você vai entender? Olha, olha, eu acho Roberta, eu que amo é. manga. Tu gosta de manga? Manga, fruta. Fruta. É. Dentro de um contexto, não preciso nem, né, ir mais adiante para você entender que eu tô falando da fruta. Você não vai falar assim, sério? Toma minha. Acaba. Genial, genial. A Tipo polícia de assim, aula aqui que agora me pegou. entendeu? Você não vai falar assim, porque manga da blusa. Claro, claro, verdade. Por exemplo, você sabe o que é pé de moleque, né? Sim, é tipo Pé de moleque. rapadura. Roberta, eu adoro pé de moleque. Ah, daí vai pegar, sim, no sentido É o literal. doce. Claro. Você não vai virar pra mim e falar assim, caramba, você gosta de pé de moleque com unha ou sem unha? Ah, de Com uma meia cutícula ou sem loving, cutícula? sabe? É o Eu sou contexto, uma é o friamente. uso coerente diante daquilo que você já domina. A mesma coisa acontece com o português. Se eu viro para você e falo assim, olha, vamos lá. I am 33 years old. I am 33 years old. Eu utilizei a palavra three com som de tree, árvore. Você vai entender, Roberta, que eu tenho 30 árvores anos de idade? Não. Você vai entender. Se eu digo assim pra você, I am 33 years old. Que é, né? Você vai entender que eu estou com 33 anos de idade e tá tudo bem, tá lindo, tá maravilhoso, a coerência passou. Nossa, ele tem 30 árvores anos de idade. Aí o problema não está na habilidade de uso da língua do cara que tá falando, mas sim na habilidade de uso pedante do cara que tá me ouvindo. Então, às vezes, É, nem sempre o problema é de quem fala. Às vezes, o problema pode ser de quem ouve. Aí, o que se passa de lá para cá, a gente não pode entender. A gente pode tentar ajudar no processo de comunicação, mas... mas é que assim, ó, esse é o ponto que eu acho que é onde a gente acaba chegando. Por quê? Tipo, juntos. Porque ambos têm noção de como funciona o cérebro. Ambos, né? Ambos têm noção de que ninguém vai deixar de ser brasileiro para aprender um segundo idioma. E também ambos sabem que para que a gente chegue à fluência, a gente tem que desenvolver e tem que praticar. Não adianta, né, a gente simplesmente querer chegar a uma perfeição inatingível, uma fluência inatingível se a gente não praticar. Só que o problema é que, em função desse Instagram, principalmente, que aparece um monte que eu sei de professora falando nativos não falam assim, ou não fale tal coisa, ou aprenda tal idioma do zero. Tipo, imagina espanhol, Jorge, aprender do zero, Jorge. As pessoas não se dão conta que reconhecimento de firma no cartório é reconhecimento de assinatura porque firma é em espanhol. As pessoas falam olá, que tal? E não entendem que também já estão se comunicando. Já sabem cumprimentar em espanhol. E que a língua espanhola surgiu em 1492, a língua portuguesa em 1536, oficialmente, e surgiu em função do descobrimento dessa questão de imperialismo linguístico. E que, ok, até então, as duas eram quase uma coisa só. E tu tá querendo dizer que o cara não sabe algo porque tu quer dizer eu vou te ensinar e você é um ser vazio de conhecimento. Oi? Oi?
Isso me incomoda de uma maneira Me que eu não incomoda sei te muito. explicar. Ô, Beta, tem um professor na rede social que, do momento que eu utilizo aquilo que eu domino de uma forma incompetente, eu falo, nem ligo. Assim, ó. Entre no meu curso de inglês para você falar como nativo americano. Ah, que dor! Porque você não está falando como nativo americano. E se você falar dessa forma, os nativos não vão te entender. O cara, com o uso do sotaque dele, está sendo extremamente coerente em português. Tá pedindo para você não falar como uma nativa de língua portuguesa. E vai te ensinar inglês. É tipo aquilo, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. É o padre pregando moral de cueca, E literalmente. isso, exatamente. Literalmente. É bizarro isso. Tipo assim, me incomoda. Exatamente. É. A Então, pessoa assim, fala daquele jeito, diz que é fluente e diz pra tu não falar como um brasileiro. e Isso é aqui, muito triste. de uma forma muito resumida sobre essa realidade de uso da língua, a gente precisa, Jorge, Roberta, eu quero fazer inglês, eu quero fazer espanhol. O que eu procuro? Procura uma metodologia que não problematiza